A jornada humana rumo a mundos distintos revela como ambientes singulares podem alterar corpos e mentes ao longo de muitas eras. Enquanto viajantes exploram paisagens distantes, mistérios se acumulam e revelam sinais de possíveis metamorfoses que influenciam sentidos, comportamentos e relações com cada cenário que surge diante dos pioneiros. Quando comunidades se estabelecem em esferas longínquas, percepções tornam-se moldadas por atmosferas raras, solos incomuns e ciclos luminosos diferentes daqueles conhecidos. Nesses locais, tradições renascem sob estímulos inéditos e criam padrões inesperados que transformam hábitos e orientações que antes pareciam certeiras. Cada passo em terras remotas provoca questionamentos sobre o que significa viver sob regras naturais alteradas. Gravidades suaves redefinem músculos e esqueletos, enquanto temperaturas instáveis exigem soluções engenhosas. Assim, gerações inteiras crescem adaptando rotinas que reforçam identidades adequadas aos desafios que se apresentam. Culturas surgem de interações com forças variáveis, que remodelam rituais e crenças. Ações cotidianas reinterpretam antigas memórias oriundas da esfera natal e tornam-se repertórios simbólicos que unem descendentes dispersos. Com o tempo, lembranças do berço ancestral ganham aura de lenda distante, carregada de imaginação e fascínio. Tecnologias acompanham esse avanço e criam pontes entre condições extremas e anseios por estabilidade. Estruturas protetoras, dispositivos biológicos e métodos de sobrevivência revelam engenhos desenvolvidos para garantir permanência segura. Cada inovação introduz nova forma de encarar o espaço que rodeia habitantes em constante transformação. À medida que grupos consolidam suas bases em regiões peculiares, vínculos sociais redefinem papéis e expectativas. Modos de comunicação se moldam pela necessidade de interpretar sinais diversos, incluindo variações de luz, sons abafados ou pressões dinâmicas. Isso incentiva códigos distintos e singularidades comportamentais. O corpo humano, exposto a fatores inéditos, passa a expressar modificações graduais. Texturas cutâneas, capacidades respiratórias e proporções físicas se ajustam aos limites ambientais. Tais mudanças refletem esforços contínuos para harmonizar organismo e território, criando gerações compatíveis com demandas específicas. Percepções sensoriais também se alteram de acordo com contextos incomuns. A visão aprende a decifrar tonalidades nunca vistas, o tato interpreta superfícies estranhas e a audição reconhece reverberações particulares. Esses ajustes definem como cada indivíduo interpreta o meio e constrói suas referências de realidade. Com o passar de muitos ciclos, comunidades começam a considerar seu habitat como centro de significados. Histórias sobre a esfera natal adquirem caráter mítico, repleto de descrições poéticas de mares amplos, céus intensos e florestas exuberantes. Tais lembranças instigam curiosidade e fortalecem identidades híbridas. Ritos coletivos evocam imagens de origens remotas, inspirando reflexões sobre vínculos perdidos. Cada celebração incorpora elementos que conectam passado distante e presentes desafiadores, gerando sentimento de continuidade. Assim, sociedades renovam simbolismos que sustentam narrativas compartilhadas em ambientes exigentes. Experimentos culturais desenvolvem métodos criativos para viver em atmosferas singulares. Arquiteturas fechadas, arte baseada em padrões geométricos estranhos e gastronomias moldadas por recursos limitados, constroem repertórios próprios. Essa diversidade expressa a habilidade humana de gerar beleza em cenários hostis. Com a consolidação de muitos assentamentos, surge a necessidade de analisar origens e destinos. Pensadores investigam vínculos entre mudanças corporais, costumes e técnicas avançadas, buscando compreender como forças externas influenciam modos de existir. Isso cria debates intensos sobre futuro e identidade. Relações entre gerações afastadas destacam
Contrastes entre sensibilidades formadas em mundos distintos. Jovens nativos de regiões remotas interpretam narrativas ancestrais como crônicas fantásticas, enquanto viajantes da esfera natal observam particularidades que desafiam noções conhecidas. Esse encontro produz diálogo profundo. As viagens entre regiões modificam noções de lar e deslocamento. Cada travessia revela diferenças marcantes, criando sensação de maravilhamento constante. Ao retornar ao ponto de origem, exploradores percebem detalhes antes invisíveis, compreendendo como o olhar se transforma quando moldado por mundos variados. Assim, a esfera natal passa a ser vista como local raro, dotado de singularidades marcantes. Céu vibrante, mares extensos e força gravitacional intensa ganham significado simbólico, quase lendário. Para aqueles que nascem longe dela, tais características parecem relíquias de um domínio distante, preservado na imaginação coletiva. A investigação culmina na pergunta sobre como nos reconheceremos quando estivermos espalhados por mundos distantes. E essa reflexão aprofunda o mistério que envolve a jornada humana. Antes de continuar essa exploração fascinante, lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal para apoiar novas descobertas que ampliam nossa imaginação. Em ambientes com gravidade suave, movimentos tornam-se fluidos e criam novas interpretações do próprio corpo, gerando percepções inéditas sobre limites físicos e sentidos habituais. Em regiões com gravidade menor que a terrestre, passos exigem pouca energia e deslocamentos ganham leveza surpreendente. Habitantes desses locais percebem suas capacidades transformadas, como se cada gesto abrisse portas para habilidades desconhecidas. Aos poucos, gerações nascidas em territórios marcianos desenvolvem estruturas corporais mais altas e esguias. A pressão reduzida permite expansão vertebral e cria silhuetas que lembram figuras alongadas, adaptadas para ritmos suaves e esforços moderados. O esqueleto se torna menos denso com o passar do tempo, moldado por estímulos brandos. Essa transformação gera fragilidade para quem retorna à esfera natal, criando contraste intenso entre realidades distintas e provocando questionamentos sobre riscos e limites. O coração, trabalhando contra a força menor, torna-se mais delicado. Suas paredes se ajustam a demandas reduzidas, criando um organismo eficiente para aquele cenário, embora vulnerável diante de pressões mais intensas, caso ocorra retorno ao lar distante. Essa fragilidade torna a volta à gravidade terrestre um desafio profundo. Corpos habituados à exigência moderada enfrentam recondicionamento demorado, revelando como ambientes diferentes escrevem histórias fisiológicas que impactam gerações inteiras. Musculatura trabalhada em estímulos suaves perde firmeza quando submetida a tarefas pesadas. Essa condição reforça a necessidade de rotinas rigorosas para evitar desgaste progressivo e manter autonomia em territórios marcados por tensões limitadas. O risco de osteoporose cresce quando estruturas ósseas recebem pressão insuficiente. Em habitats marcianos, essa ameaça acompanha cada fase da vida e exige soluções engenhosas para evitar perdas que comprometam sobrevivência em longo prazo. Enquanto isso, mundos mais massivos criam narrativa oposta. Gravidade elevada pesa sobre cada movimento e constrói trajetória marcada por força constante, moldando corpos robustos e firmes, desenhados para resistir a pressões intensas. Habitantes de regiões com gravidade forte desenvolvem estaturas menores para reduzir carga sobre a coluna. Formas compactas se revelam vantajosas, facilitando deslocamentos e preservando equilíbrio durante tarefas complexas. O esqueleto nessas esferas se densifica e adquire rigidez marcante. Articulações reforçadas suportam impactos frequentes e garantem estabilidade contínua, criando anatomia capaz de enfrentar desafios extremos sem colapso estrutural. O coração nesses mundos precisa atuar com vigor excepcional. Suas
Paredes tornam-se espessas para impulsionar sangue contra a força intensa, criando sistema circulatório adaptado a pressões que seriam exaustivas para organismos terrestres. Com o tempo, habitantes desses cenários passam a considerar ambientes suaves como lugares quase irreais. A experiência de caminhar na Terra se torna semelhante a saltar em solo acolchoado, provocando estranhamento e sensação de leveza exagerada. Tal contraste influencia visões culturais. Povos de alta gravidade interpretam seus corpos como representantes de resistência singular, enquanto descrevem mundos leves como domínios etéreos, dotados de propriedades próximas ao sonho. A convivência entre grupos de gravidades diferentes desperta reflexão sobre identidade. Cada população carrega a marca de seu ambiente, revelando como trajetórias evolutivas distintas criam percepções que moldam histórias e interações. Em encontros interestelares, gestos simples geram surpresa mútua. O modo de se mover, a força empregada ou o ritmo da fala expressam ajustes íntimos produzidos por pressões invisíveis e revelam mundos internos moldados por paisagens diversas. Essas variações ampliam debates sobre origem e destino humano. Enquanto alguns veem a gravidade como obstáculo, outros a consideram artista silenciosa, que esculpe características únicas e define como sociedades inteiras interpretam existência. Tecnologias avançadas surgem para compensar limites impostos por cada ambiente. Estruturas reforçadas, trajes inteligentes e sistemas de suporte revelam criatividade humana ao lidar com forças que desafiam o entendimento intuitivo. Programas de adaptação física buscam treinar viajantes para transitar entre mundos distintos. Exercícios específicos preparam músculos e ossos para mudanças bruscas, reduzindo impactos e prevenindo danos duradouros durante deslocamentos prolongados. O convívio contínuo com gravidades variadas transforma percepções sobre o próprio corpo. Indivíduos passam a compreender que identidade biológica não é fixa, mas resultado de influências ambientais capazes de remodelar gerações inteiras. Assim, culturas desenvolvem narrativas que valorizam ambientes de origem. Povos de gravidade intensa enxergam sua força como símbolo de perseverança, enquanto habitantes de locais leves celebram agilidade e flexibilidade como virtudes essenciais. Em muitos relatos, a Terra torna-se referência mítica. Quem vive em mundos pesados a descreve como território gentil, enquanto descendentes de Marte, a Peaceful Terra, veem como domínio exigente, onde cada passo cobra força considerável. Essas interpretações moldam arte, crenças e histórias compartilhadas. A gravidade ganha papel central em mitos, representada como entidade que concede dons ou impõe testes, guiando sociedades em seu caminho por universos variados. À medida que colônias se fortalecem, compreensões sobre corpo e ambiente se expandem. Populações reconhecem que trajetórias divergentes criam riquezas culturais e científicas, unindo mundos que antes pareciam incompatíveis. No fim, a adaptação a gravidades distintas revela não apenas ajustes físicos, mas transformação ampla. Cada cenário imprime marcas profundas que redefinem significados de lar e pertencimento, ampliando a visão humana sobre suas próprias possibilidades. Atmosferas distintas moldam realidades que desafiam sentidos e exigem engenho constante. Em regiões com ar rarefeito, cada respiração parece convocar esforço silencioso que transforma hábitos diários. O corpo reage à escassez insistente e inicia longa jornada de ajustes que revelam a profunda influência do ambiente sobre a vitalidade humana. No território marciano, o ar leve composto por dióxido de carbono envolve a superfície com suavidade enganosa. A pressão reduzida cria sensação de ausência e força viajantes, a protegerem o organismo com estruturas seladas. Essa condição
exige maneira específica de ocupar espaços e reorganiza prioridades de sobrevivência. Cidades erguidas sob cascas pressurizadas tornam-se refúgios essenciais. Suas paredes guardam atmosfera segura, onde atividades cotidianas podem ocorrer sem risco. Moradores passam a enxergar esses locais como lares preciosos que sustentam a própria existência em meio a cenário que convida à cautela permanente. Ao deixar esses abrigos, indivíduos recorrem a vestes especiais que mantêm pressão adequada e garantem oxigenação constante. A travessia para o ambiente externo se torna ritual calculado que demonstra respeito às forças locais. Cada saída revela a fragilidade humana diante de territórios que seguem leis distintas. Com o passar de eras, descendentes adaptados constroem pulmões mais amplos, capazes de extrair o mínimo de oxigênio disponível. Esses ajustes redefinem resistência e moldam silhuetas internas que fortalecem sobrevivência. A respiração se torna ato mais profundo, guiado por ritmos que ecoam na memória coletiva. A hipoxia constante inspira transformações genéticas sutis que aproximam comunidades de povos montanheses da Terra. A capacidade de prosperar em ambientes com menor disponibilidade de oxigênio se torna marca ancestral. Essas mudanças reforçam laços entre corpo e paisagem e revelam caminhos singulares para a continuidade da vida. Com esses ajustes, o lar terrestre adquire caráter quase mítico. A ideia de respirar com facilidade ganha aura de luxo distante. Para descendentes habituados ao ar escasso, a esfera natal se transforma em referência de leveza e abundância, evocada em relatos que descrevem plenitude inalcançável. Enquanto isso, mundos com pressão elevada narram história inversa. Suas atmosferas densas envolvem tudo com peso invisível que lembra profundezas montanhosas. Movimentos tornam-se cautelosos e a sensação de compressão constante marca cada passo, criando relação íntima com um ar que parece tocar o corpo por inteiro. Nesses territórios, caixas torácicas se ampliam e se fortalecem. A necessidade de enfrentar resistência atmosférica gera organismos firmes que protegem estruturas vitais. Essa robustez se torna sinal de vigor e representa entendimento profundo das forças que reinam nesses ambientes volumosos. As vias respiratórias também se transformam. Membranas nasais desenvolvem texturas especializadas que filtram compostos raros e substâncias inesperadas. Esses ajustes refinam a capacidade de detectar cheiros estranhos e criam um repertório sensorial que redefine como indivíduos percebem o próprio mundo. A comunicação sonora ganha nova forma. Em ar denso, vibrações se comportam de maneira distinta e tornam vozes mais graves. Palavras parecem esculpidas por ondas pesadas que ressoam com profundidade singular, criando linguagem que carrega a identidade moldada pela densidade atmosférica. Para esses habitantes, a Terra surge como local de ar leve demais. Sensação quase etérea acompanha cada respiração, como se o planeta natal fosse envolto por substância fina e delicada. Esse contraste desperta fascínio e estranhamento e convida a reflexões sobre diversidade cósmica. O encontro entre povos de atmosferas distintas gera surpresa constante. Respirar com facilidade ou com esforço provoca interpretações variadas sobre limiares de conforto. Cada grupo reconhece no outro sinais de adaptação que contam histórias de resistência e engenho evolutivo. Em comunidades marcianas, ambientes pressurizados se tornam centros de socialização e cultura. Festas, rituais e memórias se desenvolvem em espaços onde o ar é controlado com precisão. Isso cria a sensação de pertencimento, que associa a própria vida ao domínio protegido que sustenta cada gesto. Ao ar livre, ambientes silenciosos reforçam a ideia de que o planeta exige reverência. Paisagens amplas e quase desprovidas de pressão lembram seres humanos de que sua presença ali depende de vigilância constante. Esse vínculo desperta respeito pela fragilidade humana perante forças cósmicas. Em mundos densos,
O peso atmosférico dita estilo de vida. Moradores aprendem a mover o corpo com economia e precisão, evitando desgaste excessivo. Cada ação segue ritmo estudado, que harmoniza organismo e ambiente, revelando sabedoria transmitida através de muitas gerações. Essas adaptações criam tradições distintas. Culinária, arquitetura e hábitos cotidianos são profundamente influenciados pelos limites respiratórios. Até a forma de construir abrigos se transforma para valorizar ventilação, filtragem e estabilidade, integrando necessidades biológicas à estética cultural. A convivência com atmosferas complexas inspira tecnologias avançadas. Sistemas de circulação interna, sensores químicos e métodos de purificação asseguram equilíbrio entre corpo e paisagem. Essas inovações formam um legado que demonstra criatividade humana diante de cenários imprevisíveis. Viajantes que transitam entre esses mundos percebem diferenças no próprio corpo. Um simples suspiro revela contraste gritante entre pressões. Essas sensações ensinam que a identidade fisiológica não é fixa, mas moldada, continuamente por territórios que escrevem memórias dentro de cada indivíduo. Em intercâmbios culturais, descrições sobre respirar no planeta natal ganham tom poético. Alguns comparam o ar marciano a véu sutil, enquanto habitantes de mundos densos descrevem ambiente carregado como manto pesado. Essas narrativas fortalecem vínculo emocional com o lar distante. Artistas traduzem essas percepções em música, pintura e literatura. O ar se torna metáfora para liberdade, peso, superação ou nostalgia. Obras criam pontes sensíveis entre mundos distintos e fazem da atmosfera um personagem fundamental que molda trajetórias humanas. Com o tempo, gerações reconhecem que respirar não é ato trivial. Cada cenário exige postura específica. Esse entendimento aprofunda a consciência coletiva sobre o valor do ambiente e inspira filosofias que exaltam equilíbrio entre organismo e paisagem. Em muitos relatos, o passado terrestre aparece como lembrança luminosa. A facilidade em captar oxigênio se transforma em símbolo de tempos generosos. Essa memória ecoa em canções que celebram a sensação de leveza que um dia marcou a história da humanidade. Enquanto colônias crescem, saberes sobre pressões distintas se acumulam. Cientistas e contadores de histórias unem percepções para criar visões amplas sobre o impacto atmosférico na vida. Esse conhecimento enriquece compreensão sobre diversidade de caminhos possíveis. Assim, atmosferas variadas revelam que respirar é diálogo íntimo com o universo. Cada mundo imprime marcas duradouras que remodelam culturas, corpos e percepções. As diferenças entre ar leve e ar denso mostram que a identidade humana é sempre escrita pelas forças silenciosas que envolvem cada horizonte. A luz que envolve um mundo determina como seus habitantes percebem realidade. Diferentes espectros criam paisagens sensoriais únicas e influenciam culturas inteiras. Cada estrela molda visões particulares que conduzem símbolos, crenças e estéticas próprias. Ao redor de estrelas, avermelhadas, o brilho suave recobre tudo com tonalidades quentes. A ausência de azul cria horizonte discreto, marcado por sombras alongadas. Habitantes desses locais crescem imersos em claridade tênue que inspira comportamentos cautelosos. Nesses territórios, pupilas se ampliam para captar luminosidade reduzida. Olhares tornam-se mais sensíveis e reconhecem detalhes imperceptíveis para quem vive em áreas mais claras. A visão se transforma em ferramenta refinada que decifra sutilezas ocultas. A adaptação ao infravermelho redefine limites perceptivos. Indivíduos acostumados a esse espectro interpretam energia térmica com naturalidade. A paisagem revela contrastes novos e formas antes invisíveis, guiando sobrevivência e construindo repertório visual singular. Em culturas moldadas por luz vermelha, a ideia de cor ganha significado distinto.
tonalidades frias quase desaparecem e cria um universo onde azul se torna raro. Essa ausência influencia arte, vestuário e linguagem, gerando crenças que valorizam paletas quentes. Quando moradores desses mundos observam imagens terrestres, reagem com surpresa. Paisagens azuis parecem irreais, como pinturas inventadas. Perguntas surgem sobre como um céu tão vibrante pode existir, despertando curiosidade sobre a diversidade cósmica. Por outro lado, planetas orbitando estrelas intensas são banhados por energia abundante. A luminosidade agressiva marca toda a superfície e cria desafios constantes. Viver sob claridade forte exige resistência e estratégias para lidar com calor e radiação. Corpos nessas regiões desenvolvem pele escura resistente aos raios intensos. Essa pigmentação natural protege camadas internas e se torna característica valorizada. A identidade física reflete sabedoria ancestral diante de ambientes exigentes. Olhos também se adaptam à luz firme. Estruturas oculares se fortalecem e filtram radiação perigosa. A percepção se ajusta para evitar danos e conservar nitidez em dias perpetuamente brilhantes, criando visão robusta e confiável. Arquiteturas nesses mundos privilegiam sombra. Edificações elevam barreiras, coberturas extensas e corredores protegidos. Os habitantes constroem ambientes internos que regulam temperatura e luminosidade, preservando conforto e segurança ao longo das eras. Assim, sociedades desenvolvem tradições baseadas em refúgios frescos. Reuniões, rituais e celebrações ocorrem em locais protegidos. A sombra se torna símbolo de abrigo e equilíbrio, assumindo papel cultural essencial. Habitantes de estrelas intensas veem a Terra como mundo de luz suave. A claridade equilibrada parece convidativa, quase relaxante. Ao contemplar imagens terrestres, descrevem o Sol como farol gentil que dialoga com seus moradores em ritmo tranquilo. Encontros entre povos de luminosidades distintas revelam contrastes profundos. Interpretar cores e formas depende da história visual de cada grupo. A troca de percepções amplia entendimento e desperta admiração pela variedade de caminhos evolutivos. Em mundos de luz fraca, noções de beleza valorizam brilhos tênues. A arte destaca contornos discretos e variações sutis de vermelho profundo. Essas expressões revelam sensibilidade aguçada desenvolvida ao longo de muitos ciclos. Já em territórios intensos, estética se apoia em contrastes vigorosos. Tons marcantes refletem abundância energética. A cultura visual celebra força luminosa, que permeia cada gesto, transformando arte em manifestação vibrante. Essas diferenças influenciam modos de contar histórias. Narradores adaptam metáforas conforme sua paisagem. Em esferas vermelhas, relatos evocam calor suave. Em estrelas brilhantes, narrativas citam clarões que guiam destinos. A música também sofre influência. Em regiões escuras, sons evocam calma e profundidade. Em locais radiantes, melodias ganham intensidade. Cada cenário produz ritmos que dialogam com sua atmosfera luminosa. A percepção de tempo muda conforme a luz. Em planetas sombrios, transições são lentas. Em mundos claros, dias vigorosos aceleram atividades. Esse contraste afeta rituais, hábitos e memórias coletivas. A educação visual reflete essas condições. Crianças aprendem a identificar nuances que adultos de outras esferas não distinguem. A sensibilidade adquirida molda profissionais, artistas e pensadores que interpretam realidade de maneira singular. Cientistas desses mundos investigam a origem das próprias percepções. Descobrem que limites sensoriais descrevem trajetórias evolutivas. Cada espécie humana adaptada a seu sol carrega marcas desse encontro contínuo com a luz. Viajantes que transitam entre sistemas diferentes vivenciam choque perceptivo. Céus mudam de tonalidade, sombras se comportam de modo estranho e cores familiares se transformam. Essa experiência amplia a compreensão sobre diversidade cósmica.
A memória visual torna-se ponte cultural. Ao relatar impressões sobre mundos distantes, exploradores despertam imaginação coletiva. As descrições estimulam criação de mitos que celebram horizontes multicoloridos e iluminam reflexões sobre origem e destino. Assim, percepções moldadas pela luz revelam identidade profunda. A forma como cada povo enxerga o céu determina tradições, crenças e inventividade. No fim, culturas surgem como reflexo da estrela que aquece seus dias e inspira seus sonhos. Ambientes com disponibilidade hídrica distinta revelam caminhos inesperados para sociedades humanas. Climas áridos ou abundantes remodelam hábitos, tecnologias e percepções. Cada mundo cria norma própria que orienta valores e práticas ao longo das eras. Em regiões com recursos hídricos limitados, a vida prospera sob disciplina intensa. Cada gota tem valor imenso e determina rotinas que priorizam retenção. Habitantes aprendem desde cedo a avaliar perdas mínimas e a compreender que desperdício ameaça sobrevivência. Corpos expostos à escassez contínua começam a exibir ajustes. Tecidos passam a conservar líquidos com eficiência ampliada. Funções internas reduzem gastos desnecessários e constroem fisiologia capaz de suportar longos intervalos entre fontes confiáveis. Cidades erguidas nesses cenários transformam suas estruturas para preservar umidade. Revestimentos especiais, canais protegidos e câmaras isoladas regulam fluxo hídrico. Comunidades veem esses sistemas como patrimônio vital que garante continuidade. Práticas de dessalinização tornam-se centrais. Máquinas complexas extraem pureza de águas salobras e sustentam populações em crescimento. Esse processo cria cultura que valoriza engenho e celebra domínio cuidadoso de recursos limitados. Modelos agrícolas se concentram em estufas vedadas. Plantas crescem sob controle rigoroso e reciclam cada molécula disponível. Esse método redefine culinária e inspira respeito profundo por alimentos cultivados com vigilância constante. Para moradores de ambientes áridos, a terra pareceria exuberante demais. A presença contínua de chuva e rios seria vista como extravagância quase incompreensível. Narrativas descrevem o planeta Natal como reino úmido que desafia seus costumes. Em contrapartida, mundos dominados por oceanos constroem história distinta. A superfície coberta por águas extensas molda cotidiano fluido e convida sociedades a criarem lares flutuantes, capazes de navegar sem atrito por vastidões líquidas. Cidades flutuantes se tornam centros culturais. Estruturas móveis se adaptam às marés e utilizam correntes naturais para deslocamento. Esses assentamentos refletem harmonia entre habitantes e o imenso corpo aquático que domina o horizonte. A presença mínima de terra firme define modo de viver. Pequenos continentes surgem como ilhas preciosas, porém pressionadas por forças oceânicas que reduzem sua expansão. Essa condição reforça a ideia de que estabilidade sólida é recurso raro. Habitantes desse mundo desenvolvem equilíbrio impecável e habilidades de navegação. Corpos se ajustam a movimentos constantes e aprendem a interpretar variações sutis do mar. Essa sensibilidade forma a identidade marcada por fluidez. A pressão exercida por águas profundas influencia a arquitetura. Estruturas precisam suportar variações intensas e se ancoram com técnicas engenhosas. Essas construções revelam criatividade voltada à convivência com forças que nunca cessam. A cultura visual nesses locais reflete tons aquáticos. Artistas retratam superfícies cintilantes e padrões ondulados que definem cotidiano. Sons marinhos inspiram música que ecoa ritmos de correntezas e cria vínculo emocional com o ambiente. Quando tais povos observam imagens terrestres, o estranhamento é imediato. A ausência de imensos mares desperta surpresa. O planeta natal é percebido como território de secura incomum, com paisagens que parecem incompletas, sem vastas extensões líquidas. O clima também influencia percepções.
Em regiões oceânicas, tempestades constantes moldam temperamento coletivo. Já em terras áridas, calor intenso e ventos secos criam laços fortes, com ciclos atmosféricos que guiam decisões e crenças. Em mundos secos, o valor da água inspira filosofias sobre moderação. Textos antigos exaltam prudência e descrevem a umidade como símbolo de prosperidade. Essa visão influencia rituais que celebram colheitas e armazenagem segura. Já em universos oceânicos, mitos conectam origem humana às profundezas. Personagens lendários surgem das correntes e representam sabedoria líquida que orienta destinos. Essas narrativas reforçam o senso de pertencimento às águas. Tecnologias avançadas acompanham tais transformações. Purificadores, sistemas de retenção e plataformas flutuantes tornam-se essenciais. Esses instrumentos demonstram capacidade humana de remodelar ambiente e estabelecer equilíbrio com forças naturais. Interações entre povos de mundos distintos geram espanto. Para uns a Terra é exuberante demais, para outros, árida além do imaginável. Cada grupo reconhece que padrões climáticos definem expectativas e influenciam modos de interpretar o universo. Memórias herdadas fortalecem vínculos com o lar ancestral. Em regiões secas, histórias sobre chuvas terrestres são quase mágicas. Em reinos oceânicos, relatos sobre vastas planícies geram curiosidade e alimentam especulação. Caminhantes que transitam entre tais sistemas percebem mudanças sutis no corpo e na mente. A abundância ou escassez hídrica redefine ritmos e exige nova forma de compreender os próprios limites, criando aprendizado contínuo. A educação nesses mundos enfatiza respeito pelo clima. Crianças aprendem a interpretar sinais atmosféricos e a valorar recursos. Esse conhecimento molda cidadãos atentos aos ciclos que sustentam suas comunidades. Com o tempo, cada sociedade cria estética própria. Em desertos, linhas simples e cores quentes. Em mares, curvas fluidas e tons profundos. Essa diversidade expressa beleza que nasce do diálogo entre ambiente e imaginação. Assim, a relação com a água revela identidade profunda. Em cada mundo, clima, recursos e pressões moldam histórias que atravessam gerações. A diversidade desses cenários amplia a compreensão humana sobre suas próprias possibilidades e limites. Diante de ambientes hostis, tecnologias emergem como pontes capazes de remodelar corpos e criar novas possibilidades de permanência em territórios antes inalcançáveis. Em sociedades espalhadas pelo cosmos, cresce a ideia de que esperar por mudanças naturais levaria a eras incontáveis. Assim, ferramentas avançadas surgem como alternativa viável para criar linhagens adaptadas a pressões que desafiam limites biológicos conhecidos. Engenheiros especializados observam padrões genéticos e buscam formas de ajustá-los de modo seguro. Essa prática permite imaginar descendentes que respiram atmosferas distintas e suportam condições extremas sem comprometer vitalidade. Nanomáquinas microscópicas percorrem tecidos e reparos, acontecem em velocidade impressionante. Esses dispositivos refinam funções internas e criam um organismo mais eficiente, capaz de lidar com toxinas locais e variações abruptas de temperatura. Implantes respiratórios reforçam trocas gasosas e ampliam resistência. Tais aprimoramentos facilitam vida em ambientes áridos, úmidos ou carregados de substâncias desconhecidas, moldando indivíduos aptos a explorar regiões antes proibidas. A musculatura também recebe reforços artificiais. Fibras modificadas aumentam força e reduzem fadiga, permitindo movimentos precisos em gravidades variadas. Esses ajustes garantem segurança para quem habita colônias distantes. Exotrajes avançados tornam-se segunda pele. Suas camadas inteligentes regulam calor, filtram partículas e estabilizam pressão. Vestidos diariamente, tornam-se símbolos de identidade e lembram que tecnologia sustenta cada passo em mundos hostis. À medida que esses recursos se integram ao cotidiano,
humanos passam a desenvolver hemoglobinas alternativas. Essa mudança amplia a capacidade respiratória e permite sobrevivência em atmosferas ricas em gases que seriam letais na Terra. Peles modificadas adquirem pigmentos especiais que absorvem radiação com eficiência. Essa camada protetora reduz danos celulares e inspira mitologias locais que associam brilho corporal à força ancestral. Algumas sociedades adotam organismos simbióticos microscópicos que filtram toxinas antes que alcancem órgãos vitais. Essa relação cria ecossistema interno que evolui junto com seus hospedeiros, fortalecendo resistência. Tais avanços abrem caminho para culturas diversas. Em cada colônia, significados surgem para explicar união entre carne e máquina. Histórias celebram o engenho humano e expressam gratidão por tecnologias que garantem continuidade. Em territórios extremos, indivíduos híbridos se tornam figuras emblemáticas. Suas capacidades inspiram jovens e demonstram que biologia pode ser moldada com precisão quase poética, desde que mantida em equilíbrio com o ambiente. A presença dessas melhorias gera debates sobre identidade. Alguns defendem que intervenções representam emancipação, enquanto outros questionam limites éticos. Essa tensão alimenta discussões profundas sobre natureza humana. Com o tempo, as comunidades percebem que tais técnicas não substituem o ambiente, mas orientam convivência mais harmoniosa com forças locais. Ferramentas tornam-se extensão do corpo e revelam respeito pelas paisagens que os moldaram. A transmissão dessas modificações entre gerações transforma genealogias. Linhagens carregam traços específicos de cada mundo e reforçam sensação de pertencimento. Essa herança cria diversidade antes inimaginável. Em povoados isolados, jovens crescem acreditando que adaptações tecnológicas fazem parte da própria essência. Para eles, fronteira entre natural e criado é tênue e identidade se constrói a partir da interação com o ambiente escolhido. A exploração interestelar ganha novo ritmo quando viajantes equipados podem transitar por regiões antes mortais. Essas trajetórias ampliam conhecimento e fomentam a expansão de comunidades que se aventuram por horizontes remotos. As artes refletem essa metamorfose. Pinturas retratam corpos luminosos e seres conectados a dispositivos sutis. A estética desses mundos valoriza a combinação entre biologia remodelada e máquina integrada, criando imagens de beleza inusitada. Em encontros culturais, colonos com aprimoramentos distintos comparam experiências. Cada um descreve adaptações com orgulho, revelando diversidade crescente que marca a era onde humanidade abraça pluralidade corporal. Relatos sobre tais avanços chegam à Terra e despertam espanto. Moradores do planeta natal veem essas transformações como sinais de futuro distante, enquanto reconhecem que tecnologias podem abrir caminhos para novos rumos evolutivos. Memórias de ambientes originais permanecem vivas em cânticos e tradições. Mesmo com corpos alterados, viajantes honram raízes e recordam que origem comum uniu todos antes da expansão cósmica que diversificou suas formas de existir. Em eras posteriores, colonos aperfeiçoam instrumentos que monitoram mudanças internas. Esses sistemas garantem equilíbrio entre modificações e saúde, preservando harmonia entre tecnologia e biologia. A educação incorpora conhecimento sobre essas práticas. Jovens aprendem história das modificações e compreendem responsabilidade envolvida no uso dessas ferramentas. Essa formação cria sociedades conscientes e preparadas. Comunidades que adotam tais avanços reconhecem que cada alteração acompanha a escolha profunda. Ajustes corporais revelam conexão com o ambiente e expressam coragem de enfrentar desconhecido sem abandonar a essência humana. Assim, modificações genéticas e tecnológicas simbolizam jornada que redefine limites. Cada inovação amplia possibilidades e demonstra que a humanidade continua explorando fronteiras
guiada pelo desejo de compreender e habitar mundos diversos. Ao imaginar gerações inteiras vivendo longe da Terra, percebemos como hábitos mudam até redefinir o que chamamos de normal. Mundos distantes moldam corpos e percepções, criando identidades que se afastam lentamente do berço original. Quando descendentes crescem sob gravidade suave, retornar à Terra se torna desafio. Cada passo exige força inesperada e transforma o planeta natal em território intenso. Visitantes descrevem sensação de carregar montanhas a cada movimento. A atmosfera terrestre causa surpresa imediata. Para quem respira ar rarefeito, a abundância de oxigênio provoca tonturas e sensação de estar em ambiente excessivamente vivo. Respiração parece densa, quase exuberante. Demais. A visão do céu azul desperta espanto. Habitantes de mundos escuros não compreendem tonalidade tão vibrante. Alguns compararam o firmamento terrestre a pinturas irreais que misturam brilho e profundidade com intensidade quase mágica. A água corrente impressiona visitantes acostumados à escassez. Rios volumosos e mares extensos produzem fascínio. Muitos descrevem sensação de caminhar por planeta que doa vida de forma desmedida, como fonte inesgotável. Tempestades terrestres parecem fenômenos míticos. O som do trovão ressoa como rugido de entidade antiga. Chuvas intensas criam memórias inesquecíveis e despertam sentimentos que os colonos não conseguem vivenciar em seus lares distantes. A flora terrestre se mostra surpreendente para quem nunca viu árvores altas. Cores, texturas e aromas formam um mosaico que confunde sentidos de visitantes. Essa riqueza transforma florestas em verdadeiros relicários de diversidade. A fauna também desperta curiosidade profunda. Animais terrestres exibem comportamentos complexos e variados. Para colonos, parecem seres exóticos que desafiam qualquer referência construída em ambientes artificiais. Com o tempo, a Terra ganha reputação de destino cativante. Turistas interplanetários chegam para sentir forças raras, luz distinta e fenômenos que não existem em seus mundos. O planeta natal torna-se ponto de encontro entre culturas. Viajantes marcianos visitam a Terra com o objetivo de testar resistência. Caminhar sob gravidade intensa se torna prova de habilidade e coragem. Alguns retornam orgulhosos por suportar ambiente tão desafiador. Moradores de regiões escuras buscam observar o céu luminoso. Para eles, dias terrestres são espetáculos incomuns, repletos de cores vibrantes. Descrevem a experiência como visão que redefine compreensão da própria existência. Habitantes de mundos áridos viajam para sentir chuva verdadeira. A primeira gota na pele provoca espanto. Muitos relatam sensação de renascimento ao experimentar. Fenômeno tão simples e tão distante de suas realidades. Essa variedade de experiências cria indústrias dedicadas ao turismo adaptativo. Guias especializados conduzem visitantes por trilhas seguras, ensinando como lidar com clima, fauna e paisagens consideradas intensas. A Terra se transforma em símbolo de exuberância. Suas montanhas, mares e florestas ganham status de patrimônio universal. Cada detalhe carrega a memória da humanidade e desperta reconhecimento sobre origem compartilhada. O contraste entre mundos desenvolve identidade híbrida. Colonos consideram a Terra local de encanto e desafio. Ao mesmo tempo, percebem que já não pertencem completamente ao lugar que originou sua linhagem. Essa mudança cria debates sobre o que significa ser humano. Alguns sugerem que identidade se adapta ao ambiente. Outros defendem que laços culturais permanecerão mesmo após muitas gerações distantes do planeta natal. Para os nativos terrestres, receber visitantes interplanetários reforça orgulho e responsabilidade. Cuidar de rios, florestas e atmosferas se torna prioridade diante da percepção de que o planeta é refúgio comparável à raridade cósmica. A diversidade de reações emociona moradores. Muitos turistas choram ao ver o mar pela primeira vez. Outros tremem diante de trovões.
Essa troca cria laços que fortalecem compreensão sobre singularidade do lar ancestral. As cidades se adaptam para receber viajantes frágeis à gravidade intensa. Estruturas de acolhimento oferecem suporte fisiológico e treinamentos que permitem vivências seguras sem riscos excessivos ao organismo. Arquitetos desenvolvem ambientes que apresentam paisagens naturais de modo gradual. Esse cuidado impede choque sensorial e ajuda visitantes a entender ritmo terrestre antes de explorarem áreas mais selvagens. No campo artístico, a terra torna-se musa. Pintores de colônias distantes retratam mares turquesa e céus amplos com admiração. Obras celebram sensação de maravilhamento provocada pelo planeta, que um dia foi comum. Histórias compartilhadas narram encontros marcantes entre povos adaptados a gravidades e atmosferas distintas. Cada relato reforça a ideia de que a Terra reúne elementos que despertam emoções profundas. A crescente popularidade do planeta natal impulsiona pesquisa sobre preservação. Ciências ambientais ganham destaque e reforçam necessidade de proteger características que tornam o mundo tão singular. No imaginário coletivo, a Terra assume papel semelhante a paraíso remoto. Para muitos, representa destino sonhado onde forças naturais dançam em harmonia. Essa visão renova interesse em reencontrar raízes e compreender origem comum. Assim, através de olhares diversos, a Terra se transforma em exotopia admirada. Um refúgio vibrante, desafiador e fascinante, capaz de lembrar a humanidade de sua própria trajetória e de inspirar novas formas de existir pelo cosmos. Ao contemplar o futuro interestelar, percebemos que a humanidade seguirá caminhos diversos. Mundos distintos. Moldarão corpos e mentes, criando versões inéditas de nós mesmos. Cada ambiente dará origem a identidades que refletem forças locais. Essas transformações surgem de encontros profundos entre organismo e território. Gravidade, luz e atmosfera deixam marcas permanentes. O resultado é vasta rede de povos que carregam histórias moldadas por horizontes variados. Com o tempo, descendentes de colônias distantes construirão tradições próprias. Seus rituais, crenças e modos de ver o cosmos se afastarão das referências terrestres e ganharão significado alinhado às exigências de seus lares adotados. A Terra, antes centro de tudo, lentamente se tornará lembrança distante. Para muitos, será lembrada como local repleto de fenômenos extraordinários, quase míticos, comparados aos ambientes controlados de colônias modernas. A diversidade cultural ampliará a imaginação coletiva. Povos adaptados a atmosferas raras interpretarão realidade de maneira distinta daqueles que vivem sob luz intensa. Cada visão revelará facetas do possível. Diferenças biológicas se acentuarão. Mutações, ajustes fisiológicos e tecnologias incorporadas criarão linhagens com habilidades específicas. Essa pluralidade revelará riqueza sem precedentes na história humana. Povos moldados por gravidades brandas desenvolverão estruturas esguias. Já habitantes de mundos densos exibirão corpos compactos. Essas formas serão celebradas como expressões legítimas de cada ambiente. Percepções sensoriais também mudarão. Em sistemas frios, olhos interpretarão espectros atenuados. Em estrelas vibrantes, visão robusta permitirá compreensão detalhada da luminosidade. Cada sentido carregará a assinatura do lar. Modos de vida se adaptarão. Em territórios áridos, práticas de conservação serão essenciais. Em reinos oceânicos, flutuabilidade será parte do cotidiano. Assim, o que chamamos de normal ganhará muitos significados. A arquitetura seguirá a mesma lógica. Estruturas de sombra dominarão mundos luminosos. Construções pressurizadas marcarão regiões rarefeitas. Cada paisagem refletirá a sabedoria acumulada ao longo de gerações. A língua também se modificará. Povos de atmosferas densas criarão sons graves. Já comunidades escuras adotarão vocabulário inspirado em tonalidades mínimas. A comunicação se tornará testemunho vivo do ambiente. Essa diversidade cultural
permitirá que a humanidade aprenda consigo mesma. Colônias compartilharão conhecimento e descobrirão que diferenças ampliam compreensão do universo e fortalecem cooperação. A Terra, vista de longe, parecerá mosaico raro. Céu azul, mares vastos e fauna vibrante serão percebidos como elementos exóticos. Visitantes a verão como destino espetacular repleto de desafios e maravilhas. Muitos viajarão ao planeta natal buscando experiências únicas. Alguns testarão resistência sob gravidade intensa. Outros contemplarão matizes do céu. Muitos desejarão sentir chuva caindo pela primeira vez. Esse turismo interplanetário criará trocas profundas. Terráqueos e colonos compartilharão histórias, aproximando mundos que já não se enxergam como semelhantes. A curiosidade mútua fortalecerá a admiração. A paisagem terrestre continuará encantando visitantes. Montanhas imponentes, florestas densas e oceanos turbulentos revelarão força da natureza em estado puro e despertarão reflexões sobre origem comum. Em meio a tantas diferenças, a humanidade reconhecerá o valor de preservar terra. Entenderá que cada característica do planeta representa patrimônio cósmico e merece proteção cuidadosa para futuras gerações. A memória terrestre se tornará marca cultural para todos. Mesmo adaptados a mundos distantes, indivíduos recordarão que vieram de solo fértil, iluminado por estrela equilibrada e repleto de diversidade. Histórias sobre terra ganharão tom mítico. Crianças ouvirão relatos sobre mares salinos, tempestades dramáticas e criaturas surpreendentes. Essas narrativas inspirarão sonhos de aventura. Tecnologias avançadas aproximarão povos dispersos. Viagens mais rápidas e seguras permitirão encontros frequentes, fortalecendo laços e incentivando descoberta contínua entre mundos distintos. Cada colônia manterá traços de sua origem, mas celebrará diferenças adquiridas. Essa coexistência criará a identidade humana universal, que reconhece o valor de cada adaptação. Assim, a humanidade se tornará conjunto de múltiplas versões de si mesma. Cada ramo refletirá a criatividade biológica e cultural que surge quando fronteiras se expandem e novos ambientes aparecem. A Terra, por sua vez, ocupará lugar especial, um refúgio exuberante, impressionante e quase místico, lembrado não como centro, mas como joia rara, digna de admiração profunda. A ideia de que a humanidade se dividirá em múltiplas versões de si mesma abre espaço para inúmeras teorias sobre como cada mundo moldará não só o corpo, mas a mente e o próprio conceito de realidade. Cada planeta se tornaria laboratório vivo de possibilidades evolutivas. Imagine humanos de Marte, acostumados a um céu sempre pálido, desenvolvendo noções estéticas baseadas em tons suaves. Para eles, a Terra pareceria explosão de saturação visual, quase desconfortável, como se o mundo transbordasse luz em excesso. Em Titã, onde névoas densas filtram a claridade, a percepção de profundidade visual poderia evoluir de outra forma. Habitantes enxergariam o espaço não pela luz, mas pela densidade do ar, criando uma espécie de visão volumétrica baseada em partículas suspensas. Em planetas oceânicos, humanos talvez desenvolvessem sistemas respiratórios complementares inspirados na vida marinha. Mesmo sem se tornarem anfíbios completos, poderiam controlar melhor a quantidade de oxigênio armazenada, sustentando longos períodos em ambientes úmidos. Em mundos extremamente secos, os sentidos se voltariam para a detecção instantânea de mudanças climáticas mínimas. Moradores seriam capazes de prever tempestades a partir de sutis variações de temperatura, como sensores biológicos calibrados pela aridez. A cultura nesses planetas refletiria essas percepções únicas. Em mundos escuros, por exemplo, talvez a música substituísse a arte visual como principal expressão estética, já que sons carregariam nuances que os olhos não captariam. Em ambientes de radiação intensa, tradições espirituais poderiam associar o brilho do corpo às energias do cosmos. A pele escurecida e resistente ganharia significado simbólico,
representando conexão direta com as forças que moldam aquele planeta. Planetas com gravidade extrema transformariam a noção de movimento. Habitantes se veriam como guardiões da força física, cultivando rituais baseados na capacidade de suportar peso, tornando caminhadas verdadeiros atos cerimoniais. Já sociedades de baixa gravidade desenvolveriam elegância quase etérea. Danças se tornariam flutuantes e a arquitetura tenderia a formas altas e leves, aproveitando a falta de pressão para construir cidades que pareceriam suspensas no ar. A linguagem também se fragmentaria conforme o ambiente. Povos de atmosferas densas criariam fonemas graves que ressoam pelo ar espesso, enquanto povos de atmosferas finas usariam sons agudos, adaptados à propagação mais rápida das ondas sonoras. O comportamento emocional poderia acompanhar essas mudanças. Em mundos tranquilos e silenciosos, a introspecção seria valorizada. Em ambientes dinâmicos e violentos, a coragem e a rapidez de ação seriam virtudes essenciais. Até o humor mudaria. Piadas de mundos áridos, por exemplo, girariam em torno da imprevisibilidade da água, enquanto colônias oceânicas brincariam com metáforas relacionadas ao fluxo, à profundidade e ao desconhecido submerso. A espiritualidade evoluiria de forma distinta. Em planetas escuros, o conceito de iluminação talvez fosse literal e metafórico. Já em mundos brilhantes, a sombra poderia ser vista como santuário, um espaço de proteção e contemplação. A relação com o tempo se alteraria. Em planetas com dias longos, eventos sociais seriam marcados por ciclos de luz, criando festivais que durariam semanas. Em mundos de rotação rápida, celebrações seriam curtas e intensas. A alimentação seria igualmente peculiar. Em planetas frios, culinária baseada em calor concentrado seria valorizada. Em mundos quentes, alimentos fermentados e resistentes ao clima seriam essenciais para a sobrevivência. As tecnologias locais moldariam identidades. Exotrajes em Marte tornariam parte da expressão cultural, com designs simbólicos que representariam famílias, grupos ou profissões, quase como trajes cerimoniais da Terra antiga. Com o passar das eras, humanos de mundos distantes poderiam olhar para a Terra como uma espécie de parque temático cósmico, um lugar para experimentar aquilo que para eles já não é comum: peso, cores intensas, tempestades, sons naturais. E, paradoxalmente, os próprios terrestres se tornariam os seres exóticos. Sua biologia original, não modificada, seria vista como relíquia viva, algo preservado do passado, comparável à espécie ancestral, rara. Essas múltiplas versões da humanidade revelariam não apenas nossas origens, mas nossa capacidade infinita de adaptação. Cada planeta contaria uma história diferente sobre o que significa existir, evoluir e imaginar novos futuros possíveis. Ao final dessa jornada, percebemos que diversidade não fragmenta. Ela amplia horizontes e reforça a unidade. Somos frutos de mundos distintos, mas compartilhamos desejo comum de compreender o universo. Se você gostou deste conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando nossas viagens pelo desconhecido.